Olá, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que é discípulo, discípula da nossa igreja, glória a Deus por sua vida. Você que acompanha os nossos vídeos semanais, glória a Deus. E você que está chegando também, seja muito bem-vindo. Pode deixar o seu gostei ou não gostei aí, comenta também. E se inscreva no nosso canal e vamos juntos crescendo na palavra do Senhor. Estamos chegando então ao 6º vídeo do livro do profeta Jonas. Tem a nossa playlist aí para você, tá? Pode ser que apareça aí em cima para você clicar, ou no final do vídeo, vai ter alguma coisa no final da tela para você, mas tem aí as playlists, cada profeta com os seus vídeos, você acompanhando. A gente sempre lembra você que é uma visão aérea, panorâmica. Nós não vamos adentrar em todos os pormenores de teologia, o que a crítica textual, o que falam a respeito do profeta. Não, isso tudo seria para um seminário, para um estudo maior. Nós vamos nessa visão, extraindo sempre princípios para colocar em prática na nossa caminhada. Então, o 6º vídeo, nós falamos aí no vídeo anterior, o 5º vídeo, sobre a oração de Jonas no ventre do peixe. Lemos todo o capítulo 2. Agora, o 6º vídeo, eu quero falar com você sobre a pregação de Jonas em Nínive. Então, é o último vídeo. Olha só que interessante, está no capítulo 4 de Jonas também. Ele diz, o verso 1 a 4, o título na minha Bíblia tem assim: o descontentamento de Jonas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Deus pergunta para Jonas. Então Jonas saiu da cidade, assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então, amados, queridos irmãos e irmãs, os discípulos e discípulas, o que nós vemos aqui? Deus então chama o profeta Jonas para ir até Nínive, anunciar a mensagem, tá? E ele chega a Nínive e anuncia a mensagem. Capítulo 3, veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, a Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Depois de passar toda aquela situação que nós vimos aqui em cada vídeo, tentar fugir, entrar na barriga do peixe, ser vomitado e tudo mais. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então olha só que interessante, a mensagem do profeta Jonas ela é muito objetiva, ela é muito singular. É apenas isso, ainda 40 dias, diz o texto, e Nínive será subvertida, ou seja, o Senhor vai pesar a mão sobre Nínive. Só que, se nós continuarmos o texto ainda no capítulo 3, nós vemos o arrependimento dos ninivitas. O texto diz: os ninivitas creram em Deus e proclamaram o jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Ou seja, houve um grande arrependimento naquela cidade. Houve um grande arrependimento naquele local. Só que nós chegamos agora no capítulo 4 e o que nós vimos, o que nós estamos visualizando aqui, queridos irmãos e irmãs, isso é muito interessante nós prestarmos atenção, que nós estamos vendo a revolta do profeta. Porque Deus ele fez diferente daquilo que ele havia anunciado. Ou aliás, se é que ele tinha anunciado, para ser subvertida. Deixa eu olhar em outra tradução aqui, o que está falando esse texto do capítulo 3. Proclamaram jejum, era uma cidade muito grande, tal. Daqui 40 dias Nínive será destruída.
Então a profecia era essa mesmo, que Nínive seria destruída, mas houve arrependimento. Da mesma forma que o Senhor foi misericordioso para com Jonas, por que ele seria diferente para com os ninivitas? Se o Senhor não faz acepção de pessoas, no sentido de não é o título, ele não prefere o mais capacitado, o doutor, não, ele olha para o nosso coração, para a sinceridade do nosso verdadeiro arrependimento, ele quer a nossa verdadeira entrega a ele. Vocês estão comigo, queridos, acompanhando? Acho que vocês estão pegando a ideia, a visão aqui. Só que então Jonas chega no capítulo 4, os versos que nós lemos aqui no início, e ele então começa a questionar ao Senhor. Então ele começa a se perguntar ao Senhor por que Deus então tinha mudado a sua sentença. E olha que interessante também, né? Uma mensagem muito curta, ó, Nínive, em 40 dias, foi isso. Bastou isso para que os ninivitas se arrependessem. Ou seja, então Deus tinha um propósito desde o início. Era para Jonas estar lá, era para Jonas pregar lá o arrependimento. Só que Jonas, ele fica agora questionando por quê? Porque ele foi, teoricamente, entre aspas aqui, envergonhado, porque ele anuncia uma mensagem, ó, em 40 dias vai acontecer isso, só que houve arrependimento no meio do processo. Então ele fica se questionando Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, é isso que nós lemos no capítulo 4. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, não foi isso que o Senhor mandou eu pregar, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Ou seja, Jonas estava dizendo: Senhor, eu sabia que no final das contas o Senhor és Deus clemente, é isso que o texto está dizendo. Eu sabia que no final das contas eu anunciaria uma mensagem, mas se houvesse arrependimento, o Senhor iria perdoar aquele povo. Então, ou seja, mandasse outro no meu lugar, não era para eu estar lá, por que o Senhor me colocou diante disso? Nós vemos um profeta totalmente aqui pensando na sua maneira errada, na sua natureza, não entendendo os desígnios do Senhor. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável, Jonas, essa tua ira? Será que faz sentido isso? Você tem certeza que você está irado? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente, até ver o que aconteceria à cidade. E aí Deus traz uma lição, a continuidade do capítulo 4. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta, mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha só, queridos, que interessantíssimo, porque o Senhor dá uma grande lição para Jonas. Em outras palavras, ele está dizendo: Jonas, você está preocupado com uma planta? Ou seja, deixa de ser hipócrita, porque você está aplicando um senso de misericórdia, de justiça para uma planta e não quer que eu, o Senhor da vida, o Deus que ama pessoas, não aplique da mesma misericórdia para com uma cidade de 120 mil pessoas. Então Deus mais uma vez reforça: é razoável essa tua ira? Em outras palavras dizendo, queridos irmãos e irmãs, isso pode acontecer conosco até os dias de hoje, porque às vezes, por conta da nossa natureza, da nossa vaidade, da nossa postura muitas vezes hipócrita também, muitas vezes a gente não consegue se alegrar com o arrependimento de outros. Um exemplo disso,
a situação está caótica. Quem sabe alguma pessoa, algum conhecido, o problema, alguém que chegou novo à igreja, às vezes nós preferimos que aquilo não tenha solução. Ao ver que Deus agiu com misericórdia, ao ver que Deus restaurou a situação, ao ver que Deus manifestou a sua graça e salvou aquele povo. Jonas ele não conseguiu se alegrar, ele foi questionar ao Senhor. O Senhor deu uma grande lição a ele, um grande exemplo, e o mais fantástico também, se é assim que eu posso dizer, o mais fantástico, ou mais um detalhe legal desse livro do profeta Jonas, é que termina assim, né? Com uma pergunta do Senhor, não fala mais nada. Se Jonas aprendeu a lição, cremos que sim, né? Porque o Senhor tratando diretamente com ele. Então, o mesmo Deus que agiu com misericórdia com ele, a qual tinha dado uma ordenança e ele fugiu, agora está sendo questionado de novo. O Jonas está questionando Deus, tá vendo? Eu devia, por isso que eu tentei fugir para Tarso. Está justificando a sua rebeldia, a sua falta de confiar naquilo que Deus havia dito a ele e dizendo, Senhor, o Senhor não cumpriu com a sua palavra. E Deus está falando, Jonas, você não entendeu nada. E aí termina com essa pergunta, também não terei... E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais, ou seja, está preocupando com uma planta. Tem uma cidade com muitas pessoas e ainda animais. O que é melhor, o que é pior? Então, amados, que maravilha, que legal é conhecer os textos. Próximo vídeo nós vamos falar do profeta menor chamado Miqueias, tá? Então, espero que você tenha compreendido, aprendido algo, acrescentado algo na sua maneira de entender as Escrituras, de compreender a palavra de Deus. Volto a dizer, continue lendo, leia, são 4 capítulos, você pode ler aí e reler quantas vezes quiser para assimilar o conteúdo, e glória a Deus pela sua vida. Deus continue te abençoando em nome de Jesus, siga as nossas programações, mídias e vamos juntos até o próximo vídeo em Miqueias. Um grande abraço, fiquem na paz do Senhor. Valeu!